Muito bem, de volta aqui com o Gazeta Entrevista. Como eu já anunciei, daqui a pouco eu converso com o vereador Joelson Pontes, de Brasileia, vereador do Progressistas. Para quem não lembra, o vereador que foi citado naquele processo, aquele escândalo de corrupção envolvendo o grupo de oposição. O vereador chegou a ser preso, foi afastado do mandato, mas conseguiu na justiça provar sua inocência e agora está de volta ao mandato. Com detalhe, o mesmo juiz que pediu o afastamento, que pediu a prisão, foi o que determinou que ele voltasse a assumir o seu cargo de vereador. Daqui a pouco a gente vai conversar com o vereador, falar sobre esse assunto e falar sobre a política aí no Alto Acre. É só um instante. Antes, deixa eu dar um recado aqui. Olha, todo pai e toda mãe quer mais para o seu filho. Mais aulas, mais gente dando força, mais oportunidades, mais cuidado. Então está na hora de conhecer a Escola Jovem. A Escola Jovem é ensino médio público e integral para quem quer mais. Lá seu filho tem mais apoio de professores para pensar no futuro e traçar planos para conseguir chegar onde quer. Também tem mais aula de português e matemática, mais possibilidades para aprender e fazer amigos, além de se preparar para ir bem no Enem. Aproveite essa oportunidade. Fale com ele, faça a matrícula ou a transferência, ainda dá tempo. Acesse pela internet queromaisfuturo.com.br/AC ou procure uma escola jovem perto de você. Agora eu convido o vereador Joelson Pontes, de Brasileia. Por favor, vereador, pode vir para cá. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Rogério. Seja bem-vindo. Satisfação estar no seu Satisfação é programa. nossa. Então, vereador, o senhor foi, eu diria até, massacrado, né, por seus opositores políticos em função de tudo que aconteceu. E o senhor chegou a ser preso, foi afastado do mandato, foi citado naquele processo, acusado de várias irregularidades, e agora, quer dizer, reverte a situação, retoma o seu mandato e com a justiça praticamente ele declarando inocente, né? O processo ainda não chegou ao seu final, não foi julgado o mérito, mas uma decisão interlocutória que lhe dá essa tranquilidade. Como é que o senhor avalia tudo isso, passado esse tempo todo, e agora, quer dizer, muita gente vai ter que, no mínimo, se retratar, né? Verdade, Rogério. Boa tarde a você, a toda a equipe da Rede Gazeta, pelo Gazeta Entrevista. Boa tarde a toda a família rio-branquense, a família de todo o interior do Acre. O Brasileiro Taçolândia tem uma grande audiência, seu programa. Dizer que nós aguardávamos esse momento há bastante tempo. Como você citou, é uma decisão liminar do doutor juiz, o doutor Clóvis Lodge, né, que nos reconcedeu o direito de retomar o nosso mandato. Ontem eu assumi o mandato em Brasileia, né, na Câmara Municipal de Brasileia. A Câmara estava em recesso quando recebeu a decisão no dia 16, né, de janeiro, e nós estamos provando, Rogério, gradativamente, que nós nada tivemos com o episódio, né? Nós fazíamos parte da base de sustentação na época do prefeito Everaldo, mas em nenhum momento nós nos apropriamos de recurso público. Eu jamais fraudei licitação, e Brasileia e boa parte do Acre me conhece. E eu já fui candidato a deputado estadual em 2014 e tive a oportunidade, Rogério, de ter quase 2.000 votos. Tive voto em 18 municípios. Então nós entramos muito jovem na política, fui eleito aos 23 anos, pelo Partido Progressista, partido este que eu estou há quase uma década. Entrei ainda muito jovem e estou no meu segundo mandato. Atravessamos essa tempestade, né, um afastamento de quase 4 meses, mas a justiça, a qual eu tenho o meu respeito, eu sempre falo isso, e falei isso na tribuna da Câmara ontem, que eu vejo muitas pessoas, Rogério, se levantando contra o judiciário, contra a Polícia Federal. Eu não, ontem eu parabenizei a polícia. Parabenizei a Polícia Federal, parabenizei o judiciário, sobretudo o judiciário que está tendo a oportunidade de separar casos e casos. É uma operação grande, envolvendo inúmeras pessoas, mas que no desdobramento, no custo da defesa, os nossos advogados estão conseguindo, né, fazer os esclarecimentos dos fatos. Vereador, e ao mesmo tempo que o senhor conseguiu essa decisão, retomou o seu mandato, quer dizer, aos poucos vai, como o senhor falou,
provando sua inocência. Mas os demais citados, alguns permanecem presos e com a justiça reiteradamente negando os pedidos de liberdade. Quer dizer, agora já dá para separar o joio do trigo? O eleitor, a população lá da região, já começa a fazer essa distinção? Certamente, Rogério, nós estamos num ano atípico, nós estamos num ano de eleição. De fato, como eu disse, é um processo grande, é um processo que envolve, salvo engano, 16 pessoas indiciadas, onde cada uma vai ter a oportunidade de fazer os seus esclarecimentos. É claro que nós temos inúmeros exemplos de processos desta natureza que atinge diversos setores. Eu me lembro aqui, e você como da imprensa sabe, sobretudo aqui a capital Rio Branco, há uns 4 anos atrás nós tivemos uma operação G7, uma operação que foi inclusive parar no Supremo Tribunal Federal à época, envolveu inclusive ex-secretários na época, secretários de governos, parentes na época do governador, e depois, né, no período da instrução processual, na hora que foi apresentadas as defesas, salvo engano, todos ou boa parte foram absolvidos. Nós tivemos inúmeros casos. Então, esse caso, especificamente da Operação Labor, as defesas dos ex-prefeitos que ainda estão presos, como você citou, eu tenho certeza que no momento oportuno, e ainda que haja negativa liminarmente, tanto por parte do tribunal quanto do juiz de Brasileia, eles farão, no momento oportuno, ainda que com essas contestações, as suas defesas. Agora, vereador, o senhor no começo colocou aí a importância do judiciário e de se reconhecer o trabalho imparcial da justiça. Hoje, muita gente da política, quando de algum modo é instado a esclarecer algum fato, ou mesmo citado num processo, parte para atacar o judiciário. Como é que o senhor vê esse conflito que há, o senhor que passou por uma experiência, sentiu na pele, esse conflito que há entre a classe política e o judiciário quando se trata de investigar e punir os ilícitos? Olha, às vezes tentar politizar decisões judiciais, eu acredito que não é o perfil daqueles que querem uma política séria. Eu, por exemplo, quando tive a oportunidade de ter acesso às informações, eu não me voltei contra a polícia ou contra o judiciário. Eu busquei nas próprias instâncias. Inclusive citei isso. Eu vi em Brasileia especificamente, Rogério, e coloco esse exemplo, a operação foi dia 13 de setembro, numa quarta-feira. Eu vi dezenas de pessoas partidarizando. Aqueles que eram contrários parabenizaram a polícia. Disseram que a polícia estava fazendo o seu trabalho, elogiaram o Ministério Público. E olha a contradição. 47 dias depois, na manhã de segunda-feira do dia 30, quando a mesma Polícia Federal da Operação Labor levava coercitivamente o prefeito de Rio Branco para prestar esclarecimento de possíveis desvios de 700 milhões, eu vi muitas pessoas criticar a polícia, criticar naquele momento a Polícia Federal. Então eu acho que nós não podemos ter dois pesos e duas medidas no que se diz respeito às instâncias judiciais que estão aí, né, para reparar. Eu, por exemplo, citei um caso ontem lá na Câmara. Eu sou uma pessoa que estou há 5 anos na vida pública. Iniciei muito jovem a minha vida política, mas já, inclusive, rompi um sistema político do nosso Estado. Porque entende-se aqui no Acre que você tem que ser de uma família política, que você tem que vir daquele voto tradicional. Eu não. Eu sou servidor público do Departamento Estadual de Trânsito, me elegi aos 23 anos e tive a coragem de ser candidato a deputado estadual 2 anos seguidos. Sou segundo suplente de deputado estadual. Então, o que eu vejo? O que eu vejo com isso? A justiça mesmo, em 2016, Rogério, só para finalizar, eu fui denunciado por ter participado de uma obra, na época, lá em Epitaçolândia. Eu fui vistoriar onde seria o anel viário e fui denunciado por contrários. O que o juiz eleitoral fez? Indeferiu a denúncia, dizendo que ali não havia obra. Nós estávamos apenas visitando aonde seria o local do anel viário. Para a gente já passar para outras questões, vereador, as pessoas que, de algum modo, passaram do limite, né? Isso na imprensa, em pronunciamentos individuais, em redes sociais, e que
lhe ofenderam eventualmente por conta da situação que o senhor atravessava. O senhor vai buscar reparação de algum dano à sua imagem, dano moral, dano material, o que quer que seja? Olha, Rogério, essa é uma situação que nós temos tido muito cuidado. Nós temos contado com alguns amigos advogados que estão examinando, inclusive, excessos, né, por parte de uma imprensa que às vezes não tem o devido cuidado, né, de saber ao menos o que a pessoa está sendo acusada. Nós estamos cuidando disso, cuidando também da nossa defesa. É importante ressaltar que na instrução processual nós faremos os devidos esclarecimentos e se porventura, Rogério, houver algum excesso por parte de alguma ou outra pessoa que tentaram, né, querendo tirar dividendos políticos. Teve pessoas que até comemoraram, dizendo agora o vereador Joelson Pontes se acabou, não retorna mais o mandato. E eu, por um momento, Rogério, eu me resignei, né, fiquei ali sereno, né, fiquei tranquilo, mas ciente. Eu fiquei muito ciente pela criação que tive, pela formação política que eu tenho, que este momento chegaria. O momento de subir na tribuna da Câmara, ontem, perante os 11 vereadores, perante os servidores da casa, e vi aqui no seu programa, que tem uma ampla audiência lá no Alto Acre, que certamente as pessoas que me conhecem irão assistir esse programa. Vereador, e depois de tudo isso, o senhor acabou ocupando involuntariamente um vácuo que ficou na oposição, porque com algumas principais lideranças afastadas da política, ou presas, ou respondendo a processo, o senhor acabou ocupando involuntariamente esse vácuo e chamou para si uma responsabilidade de começar um trabalho de liderar a oposição naquela região. Como é que o senhor vê esse novo momento? Olha, é um momento, como disse anteriormente, atípico por ser um ano de eleição. Eu faço parte do partido do senador Gladys Cameli, né, mas o Partido Progressista em Brasileia, como tentaram inclusive vincular a minha imagem, né, no episódio, só pegaram inclusive fotografias minhas como senador, o Partido Progressista em Brasileia também não é só o vereador Joelson. Por mais que eu esteja, eu e o vereador Chávio, no exercício do mandato em Brasileia, e nós temos o tempo, eu tenho quase uma década de filiado no partido, mas o senador Gladys Cameli, que é pré-candidato ao governo, ele tem um apoio de todos os partidos em Brasileia. É unanimidade, Rogério, em Brasileia, em Epitassolândia, o município vizinho, Assis Brasil e até Chapuri, que as oposições, todas as oposições do Alto Acre, elas entenderam que este é o momento propício para nós fazer essa alternância de poder. E essa alternância de poder, esta travessia, será feita com o nosso pré-candidato ao governo, Gladys Cameli, e eu, como filiado e vereador, também darei a minha contribuição. Para a gente finalizar, vereador, essa relação da Câmara com o Executivo lá em Brasileia, né, na gestão anterior, tratava-se de um prefeito de oposição. Agora, com a prefeita Fernanda, que está bem avaliada pela população, como é que fica esse papel de quem é da oposição? Porque critica, fiscaliza, mas o povo está aprovando. De fato, eu convivi com a vereadora Fernanda, os 4 anos que ela era vereadora, ela no campo da oposição, e eu tenho dito para ela, inclusive conversei com ela na sexta-feira, na reabertura dos trabalhos legislativos, dizendo a ela que eu faço parte, Rogério, de uma oposição responsável. Eu acredito que a oposição responsável é aquela oposição que faz as críticas, que faz as cobranças, mas que também vota as matérias de interesse do município. A Câmara Municipal é um pouco diferente das Assembleias Legislativas e até mesmo do Congresso Nacional, mas a Câmara tem um papel importante. Todos os projetos, seja de crédito extraordinário, projetos que visam melhorar a vida das pessoas, passam pela Câmara. Então, eu tenho assumido essa postura. Aí muitas pessoas até pensavam, devido ao episódio, o Joelson Pontes agora vai retornar com a metralhadora giratória. Nada disso. Nós continuaremos com a serenidade de sempre. Brasileia precisa, mais do que nunca, dessa junção de forças entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. E Brasileia inteira, Brasileia me conhece, sabe do meu compromisso. A oposição, ela é importante, a oposição ela é saudável numa democracia, mas desde que nós façamos com responsabilidade e compromisso para votar matérias a bem do nosso povo.
Conversei aqui com o vereador Joelson Pontes, de Brasileia, ele que é do Progressistas e que retomou o seu mandato aí na Câmara Municipal de Brasileia, depois de ter sido afastado pela Justiça. Muito obrigado, vereador. Eu que agradeço, Rogério, e nós estamos sempre à disposição. Obrigado. Vamos fazer um intervalo? Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta com mais uma boa conversa. Continuem com a gente. É só um instante. Até já.